Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê e pedimos a licença para adentrar nesses novos momentos que as paredes espirituais de nossa casa chegam em vossos lares. Rogamos a Jesus que seja conosco, permitindo a boa intuição, como a influência da espiritualidade benfeitora. Nossa proposta esta noite é permitir o melhor entendimento ou melhor conhecimento. Assim sendo, cada qual irá formular a melhor maneira de entender. E que possamos retirar, para além dos véus, dos símbolos, essa parábola, reflexões interessantes e importantes, tanto para o nosso conhecimento individual, como em termos coletivos. A primeira ideia que devemos ter em mente é que Jesus não jogava palavras ao vento. Isso é da nossa natureza. Ainda imperfeitos, necessitamos de atenção e aceitação. Jesus, quando dizia algo, eram palavras raciocinadas e sempre tinham muito mais o caráter espiritual do que o da própria letra. E o tema de hoje é a videira verdadeira, que encontramos no Evangelho de João. Essa figura da videira, a vinha e a uva, que encontramos em várias passagens pelo Evangelho, é, de certo modo, uma figura significativa e conhecida por nós, espíritas. Logo, no frontispício da codificação, no início em Prolegômenos do Livro dos Espíritos, os espíritos da codificação trarão esse símbolo como a melhor representação do trabalho do Criador, orientando a Kardec que ali colocasse a figura de uma cepa. E eles trazem: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. Então, ao meditar sobre a videira, estaremos a caminho de como se processa esse trabalho do Criador conosco e com o planeta, e como o Cristo participa dessa conexão. E assim podemos conhecer e aprofundar essa relação. Vou trazer o texto e vamos comentando alguns pontos que julgamos interessante e importante. E desejamos que possam ser úteis, e aqui nossa singela contribuição, que cada um possa complementar com suas próprias reflexões. O trecho retiramos do Evangelho de João, do Novo Testamento, da tradução feita por Haroldo Dutra Dias. Está assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor.
Nesta parte, Jesus está aqui representando o trabalho do Criador, na sua relação com as criaturas. É Ele o agricultor, é Ele que cuida e que zela. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, Ele o tira. E todo aquele que produz fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Forte a fala do Cristo. E aqui chegamos em um ponto importante para nosso entendimento. A fala do Cristo, principalmente no Evangelho de João, de 6 ao 15, ele refere-se a essa denominação, eu sou, por 7 vezes. E para continuarmos nossa reflexão, precisamos entender o significado dessa fala. Pode parecer Jesus se caracterizando, mas é algo que vai mais além. Essa expressão tinha uma significação tal que não era de esperar que nenhum judeu se utilizasse dessa. E quando Jesus se utiliza, causa um certo desconforto, espanto, tanto que uma das acusações que caíram sobre o mestre era de querer se comparar a Deus. Jesus traz a expressão para fazer uma ponte com uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento, ou na Torá para os judeus. Teremos essa resposta trazida por Moisés. Moisés, no Monte Sinai, e ali há um diálogo com a sarça ardente. O fogo ardia, mas não a consumia, simbolicamente trazendo um dos atributos do Criador, a imaterialidade. A razão pela qual ele pergunta pelo nome de Deus é porque, como vemos no Antigo Testamento, o nome fala sobre a característica do ser, conhecer mais aprofundadamente alguém. O nome, ele tem 3 características. O nome é a pessoa, o nome é a pessoa revelada, o nome é a pessoa presentemente ativa. Um exemplo de um nome ser a pessoa. José foi cortado do livro da vida. Então, ele morreu. É a pessoa. A pessoa revelada pelo nome. Tu serás chamado Cefas. Revelando é a pessoa revelada.
ou é a pessoa presentemente ativa? Faremos isso? Estamos fazendo essa palestra pública virtual em nome de Jesus. É a pessoa presentemente ativa. Então, Moisés está pedindo a Deus por uma revelação do caráter dele, para que Israel pudesse saber que aquele que chamou Moisés é suficiente, que ele seja capaz de realizar o livramento prometido. Então ele faz a pergunta capital, algo que poderia, à primeira vista, parecer estranho. Ele pergunta: "Que é você?" Ele quer saber o que é Deus. Alguma lembrança com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como podemos ver na passagem, Deus responde a Moisés em intuição ou em palavras: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse Moisés a Deus: "Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi?" E disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou." E disse mais: "Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós." E desde então, eu sou é uma característica divina. Por isso, o espanto daqueles judeus ao ouvirem Jesus se referindo: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho e a vida, eu sou a videira verdadeira. E o nome que Deus dá a Moisés, eu sou o que sou, eu sou ou eu sou aquele que sou, ou aquele que traz a existência de que tudo existe, em hebraico é Erre Ahem Erre. É uma revelação dos atributos da divindade, dando total e completa suficiência de Deus em si mesmo. A palavra Deus, eu sou, é a forma raiz do nome Yahvé, Javé, Jeová, a forma do tetragrama hebraico YHVH, que é o nome do próprio Deus. Então, nesse ponto que chegamos da nossa conversa, da nossa explanação, temos algumas perguntas importantes que precisamos ser feitas. Quem, quando e por quê? Então, quem utilizou-se dessa fala? Já temos a resposta, foi Jesus. Quando Jesus utilizou? Essa fala do mestre foi dita pouco antes de ser preso e crucificado. Jesus deu variadas instruções aos discípulos, e uma delas afirmou-se como a videira verdadeira e apresentou Deus como lavrador. Disse que todo ramo que estivesse nele e não produzisse frutos seria arrancado. Pelo Senhor da vida, mas que todo ramo produtivo
seria limpado por Deus, a fim de que produzisse mais ainda. E por quê? Já sabemos que Jesus denominou-se na forma de fazer uma ponte histórica entre ele e sobre a revelação de Deus a Moisés. Ele está dizendo: Eu sou, me enviou até vós. Lá, um êxodo material. E agora, um novo êxodo. A nossa libertação espiritual. Uma orientação divina. Falava ele com sua relação profunda com Deus, Criador, Cristo e nós, as varas da videira. E o que nós, as varas, devemos fazer? Sermos essas varas conectadas com a videira verdadeira. Cada ato nosso no bem renderá muitos frutos. O bem que fizermos em um lugar será seu advogado, nosso advogado, em toda parte. Cada gesto nosso, estarmos alimentados pela seiva da videira. E a semente de amor que cultivamos em algum lugar resultará em frutos incessantes e crescentes, eternidade afora. Esse é o nosso testemunho, nosso plantio. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 55, As varas da videira, temos: Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, João 15:5. E Emmanuel traz uma informação muito assertiva para cada um de nós. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as fontes promissoras. Acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência pulsa seu coração, amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Olha que passagem! No centro de toda expressão nobre da existência pulsa o coração de Jesus, amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se,
porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia, para a renovação de cada um de nós. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. E sendo varas, fazendo parte dessa videira verdadeira, nós temos que estarmos conectados com a videira verdadeira. Cada ato nosso no bem renderá frutos. E esses atos no bem é o nosso testemunho, o nosso plantio, o Evangelho do Cristo vivo em nós, em cada um de nós. Meus irmãos, uma coisa é aprender Espiritismo, outra coisa é testemunhar. Temos muitas pessoas ensinando Espiritismo, até a hora do testemunho, porque é o testemunho que avalia as criaturas. Sentar aqui na frente é muito fácil. Falar daqui é fácil. Aprender é fácil. O difícil é quando o ente amado desencarna. O difícil é quando o resultado dá positivo para câncer. O difícil é quando temos que dizer um adeus a um filho ou uma filha. É nesses momentos de aflições, de dor, que não nos abatemos, não transferimos a culpa nem ao próximo e nem a Deus, mas sim sentimos a seiva da videira em cada um de nós, nos dando sustento, nos dando alimento para a nossa marcha, mesmo que seja lenta, mas que seja contínua. E no capítulo 54 do livro Caminho, Verdade e a Vida, também temos a passagem à videira. E Emmanuel nos traz que Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo. A essência do universo é Deus. Permanecemos no campo terrestre, de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que sintamos a presença e nossa compreensão limitada ainda,
concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações no serviço da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre. É o fundamento divino de todas as verdades da vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo que todos nós estejamos alimentados dessa seiva da vida, dessa seiva do amor que o Cristo tem pelo orbe terrestre, esse amor infinito pelo orbe terrestre e por todas as criaturas. Agradeço a presença de cada um que aqui esteve, curtindo, comentando e compartilhando. E faço o convite para o próximo sábado, dia 26/12, que teremos a presença de Helena Bertoldo da Silva, direto do Rio Grande do Sul. As possibilidades que a internet nos proporciona. Com a palestra pública virtual, O Semeador na Gleba do Mundo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Muito obrigada pela presença de cada um.